Era uma manhã como qualquer outra. José acordou com aquela pressão estranha no peito. Ele esfregou o coração. Pensou que era só cansaço, talvez o calor. Nada demais, murmurou para si mesmo, enquanto calçava os sapatos para sair. Horas depois, ele estava no chão, com a respiração curta, lutando pela vida. Um infarto. Um susto que poderia ter sido evitado. E sabe o que poderia ter mudado tudo? Um hábito tão simples, tão básico, que 99% dos idosos como José nunca ouviram falar. Quer saber qual é? Fique até o final, porque isso pode salvar sua vida, ou a de alguém que você ama. Eu sou cardiologista há mais de 20 anos, e vi histórias como a de José dezenas de vezes. Ele era o tipo de homem que parecia indestrutível. Motorista de ônibus, aposentado, pai de 3 filhos, avô de 5 netos. Sempre com um sorriso largo, contando histórias do tempo em que cruzava Brasília de ponta a ponta. Mas naquela consulta, quando ele entrou no meu consultório, havia algo diferente. Os olhos dele estavam fundos, a voz tremia. Ele me contou sobre a pressão no peito, o cansaço que não explicava, a sensação de que algo estava fora de lugar. Perguntei sobre seus hábitos. Ele riu, quase como se eu estivesse brincando. Doutor, eu bebo café, como feijão com arroz, durmo pouco, igual todo mundo. Igual todo mundo. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça. Porque no fundo, José estava ignorando algo que poderia ter mudado tudo. José não sabia que um hábito simples, algo que ele fazia todos os dias, mas de forma errada, estava colocando seu coração em risco. E ele não estava sozinho. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 70% das pessoas acima de 60 anos têm pelo menos um fator de risco cardiovascular que poderia ser evitado com uma única mudança. Uma mudança que você provavelmente não está fazendo agora. E se você está pensando que é algo complicado, como uma dieta restritiva ou horas na academia, está enganado. É muito mais simples. E ao mesmo tempo, muito mais poderoso. Qual é esse hábito? Não é um remédio caro, nem uma cirurgia, nem uma fórmula secreta que você precisa comprar. É água. Sim, água. Mas não é só beber água. É como e quando você bebe. E acredite, 99% das pessoas, especialmente depois dos 60, fazem isso errado. Deixe-me te contar por quê. Seu coração é como um motor que nunca para. Dia após dia, ele bombeia sangue para cada canto do seu corpo. Mas, com a idade, esse motor começa a sentir o peso dos anos. As artérias ficam mais rígidas. O sangue pode ficar mais espesso. E o coração precisa trabalhar mais para manter tudo funcionando. E sabe o que piora isso? A desidratação. Não é só sentir sede. É algo que acontece silenciosamente, todas as noites, enquanto você dorme. Durante a noite, seu corpo perde água. Você sua, respira. E o sangue vai ficando mais denso, como um rio que perdeu força. Pela manhã, quando você acorda, seu coração está gritando por ajuda. Ele precisa bombear esse sangue mais espesso, o que aumenta a pressão nas artérias, o risco de coágulos e, sim, até de um infarto. Um estudo publicado no Journal of the American Heart Association em 2020 mostrou que a desidratação crônica aumenta em 20% o risco de eventos cardiovasculares em idosos. 20%. E a maioria das pessoas nem percebe que está desidratada, porque não sente sede. José era assim. Ele acordava, tomava um café preto forte, bem quente, e saía para o dia. Sem água. Sem nem pensar nisso. Ele não sabia que, ao pular esse passo, estava deixando seu coração vulnerável. Você já parou para pensar no que seu corpo não te conta? No consultório, vejo pacientes que juram estar bem. Eles dizem: doutor, eu não sinto nada. Como? Vou saber se algo está errado? Mas o perigo não avisa. Ele não bate na sua porta com um letreiro luminoso. A desidratação, esse inimigo silencioso, vai se acumulando,
dia após dia, como uma bomba relógio dentro de você. E o pior, você só percebe quando é tarde demais. Lembro de uma paciente, Dona Maria, 72 anos. Ela chegou ao hospital com um princípio de infarto. Quando perguntei sobre seus hábitos, ela confessou: "Eu só bebo água quando sinto sede." Isso é o que 99% fazem. E é exatamente por isso que o coração deles está em risco. Agora, imagine seu sangue como um rio. Quando ele está denso, é como se pedras bloqueassem o caminho. O coração precisa forçar, empurrar, lutar. Mas quando você bebe água logo ao acordar, é como abrir as comportas. O rio flui, leve, livre. Isso não só reduz a pressão arterial, mas também ajuda a limpar toxinas que sobrecarregam o coração. Um estudo da Universidade de Harvard mostrou que idosos que mantêm hidratação adequada têm 30% menos chance de desenvolver placas nas artérias. 30%. E o melhor, você não precisa de equipamentos caros, nem de consultas semanais. Só precisa de um copo d'água, de 300 a 500 ml logo ao acordar. Simples, mas revolucionário. Aqui está o segredo: beber 300 a 500 ml de água em temperatura ambiente logo ao acordar, antes de qualquer coisa. Não é mágica, é ciência. Quando você faz isso, seu sangue fica mais fluido, como um rio que volta a correr livre. Isso reduz a pressão nas artérias, facilita o trabalho do coração e ajuda a eliminar toxinas que se acumulam durante a noite. Estudos mostram que esse hábito pode reduzir em até 15% o risco de problemas cardíacos em idosos. Mas tem um jeito certo de fazer isso. Não é engolir um copo d'água correndo como se fosse uma tarefa qualquer. É beber lentamente, em pequenos goles, deixando seu corpo absorver. E nada de café, chá ou suco antes. Só água, pura, simples e poderosa. Depois do susto, José começou a fazer isso. Eu o ensinei na consulta seguinte. "Doutor, é só isso?" Ele perguntou quase rindo, como se eu estivesse brincando. Mas ele seguiu. Todo dia, ao acordar, 300 ml de água, em pequenos goles. Semanas depois, ele voltou ao consultório. Os olhos dele brilhavam. Ele me disse: "Doutor, eu sinto meu coração mais leve. Tenho mais energia, menos cansaço. Até minha pressão está mais controlada." E não era só ele. No meu consultório vi pacientes com histórias parecidas. Pessoas que, com esse hábito simples, começaram a sentir o corpo responder, como se tivessem tirado um peso invisível do peito. Você pode estar pensando: "Doutor, eu bebo água o dia todo. Isso não é suficiente?" Ou talvez: "Água pela manhã. Não tenho tempo para isso." Conheço essas desculpas. Eu mesmo já ouvi de pacientes como Dona Maria, que achava que tomar suco no café da manhã era a mesma coisa. Não é. O suco tem açúcar, o café desidrata, e nenhum deles substitui a água pura ao acordar. Outros dizem: "Eu não sinto sede, então não preciso." Mas, depois dos 60, seu corpo perde a capacidade de sinalizar a sede como antes. Você está desidratado e nem sabe. Ignorar isso é como dirigir um carro sem verificar o óleo. Parece inofensivo, até o motor quebrar. Então, como você começa? É simples. Hoje à noite, antes de dormir, deixe um copo com 300 ml de água ao lado da cama. Quando acordar, antes de tocar no celular, antes do café, beba devagar. Sinta cada gole. Imagine seu coração agradecendo, suas artérias respirando. Faça isso por 7 dias e preste atenção no que muda. Mais energia, menos peso no peito, talvez até um sono mais leve. Não é sobre perfeição, é sobre consistência. E se você tem pressão alta ou histórico de infarto na família, esse hábito é ainda mais crucial. Não espere o susto, como José esperou.
José não é mais o mesmo. Ele me disse com um brilho nos olhos: Doutor, eu sinto que ganhei anos de vida. E tudo começou com um copo d'água pela manhã. Um hábito tão simples, mas que ele ignorou por 67 anos. E você? Quantos anos você está ignorando isso? Quantas manhãs você começou sem dar ao seu coração o que ele precisa? Hoje eu te desafio. Amanhã, quando você acordar, pegue um copo d'água. 300 ml no mínimo. Beba devagar. Sinta seu corpo agradecendo. E volte aqui nos comentários para me contar como você se sentiu. Porque, se esse vídeo chegou até você, é porque seu coração está pedindo essa mudança. E talvez, só talvez, essa seja a decisão que vai te levar a viver mais, com mais saúde, com mais vida. Se você sentiu algo assistindo isso, se esse vídeo tocou seu coração, literalmente, deixe seu comentário. Conta pra mim, você já faz isso? Ou vai começar amanhã? E se acredita que essa história pode ajudar alguém, compartilhe. Porque um copo d'água pode ser o que separa uma vida saudável de um susto que ninguém quer viver. Inscreva-se no canal, ative o sininho e junte-se a nós para aprender mais formas de proteger seu coração. Mas só se você tiver coragem de mudar.